Ô, pessoal, estamos aqui no encontro de usuários aqui do Vitec, junto com o Franklin, que o Franklin foi um dos palestrantes aqui e falou sobre o tema aí de confiabilidade e cibersegurança em equipamentos críticos. Frank, isso é interessante aí, até é importante aí falar sobre o tema, entender um pouquinho sobre a sua experiência e tudo mais, um pouquinho do tema aí que você abordou hoje, que é super importante aí. A gente sabe que os usuários aí têm bastante interesse e é importante esse monitoramento, acompanhamento das máquinas, né? Então, complementar, né, quando eu apresentei lá dentro, eu falei que em 2023, quando teve essa edição desse evento, eu ainda estava trabalhando na Petrobras, aí eu estava embarcado, não consegui vir, então por isso é muito bom estar aqui, principalmente apresentar. E esse tema de extrema importância, porque às vezes a gente está nesse dia a dia trabalhando com isso, para a gente tudo é comum, né, é normal, mas para muitas pessoas elas não entendem de onde que nasce toda essa demanda, né? Então eu quis trazer um pouco disso, assim, da onde que vem essa exigência, né, de como proteger o equipamento crítico, né, da importância disso para a operação do equipamento, para a segurança das pessoas que estão ali, né, naquela unidade operacional e para conseguir entregar o resultado que o equipamento foi projetado para entregar, né? Uhum. Não, muito bom. E também a parte de cibersegurança, né? Isso, a parte de cibersegurança é uma exigência, né, que você colocar na história, ela é recente, né, vem aí dos últimos 10, 15 anos, porque com a evolução dos sistemas computacionais, veio muitos ganhos, mas muitos riscos, né? Então, os sistemas que antes trabalhavam de forma isoladas, protegendo o equipamento, a partir do momento que ele está conectado em outros sistemas que está levando ele para uma conexão com uma rede de internet, por exemplo, você tem que garantir que ele está confiável também, né? Que os dados que estão sendo adquiridos ali estão protegidos de forma confiável, né? E não vão ser utilizados para fins não projetados, não delineados para aquilo. Então, a cibersegurança, que é voltada ao sistema de computação, mas ela é extremamente crítica na operação de uma máquina, pois um hacker, uma pessoa mal intencionada, pode acessar aquele sistema e derrubar uma planta industrial, né, com um simples acesso se não foi configurado corretamente, né? Sim, não, perfeito, faz todo sentido. E o interessante também na sua apresentação, você pôde abordar diferentes tipos de máquinas e criticidades, né? Sim. Isso é muito enriquecedor, né? Porque a gente tem, né, por padrão, tem aquele definição de grandes máquinas, né, de máquinas críticas, né, como uma turbina hidráulica, uma turbina de geração de energia, um compressor alternativo, máquinas de grande porte, que assim, você olhando para ela, você entende que ela é crítica, mas existem processos em que máquinas de pequeno porte ou médio porte também são críticas. E aí, geralmente, a gente quer realmente trazer essa importância e mostrar aonde que você se embasa para proteger e monitorar aquele equipamento, e não só ficar baseado na experiência de alguma pessoa ou, né, na experiência de um fornecedor exclusivamente, mas você tem todo um background normativo que vai complementar essa instalação e te trazer resultados já consolidados que foi comprovados por outras plantas, por outros operadores, né? Não, perfeito. E até, se puder comentar, né, um tipo de evento como esse tipo de encontro, né, quais os benefícios, o que você enxerga aí de interessante aí? Assim, o bacana de estar aqui, né, é que a gente está vendo ali pessoas, né, profissionais que estão atuando na linha de frente, e para a gente que é fornecedor, né, que vende a solução, a gente tem um contato até um certo ponto, né, do processo, mas a partir do momento que ele começa a operar aquilo, por conta própria, é um desafio muito grande para ele manter o equipamento operando, e não é um equipamento, são dezenas, são às vezes centenas de equipamentos. Além, ele tem que manter a máquina operando e tem que manter o sistema que a gente vende para ele operando. Então você vê a realidade de quem está no campo no dia a dia e ele trazendo ali, né, os resultados, é gratificante. Você vê também os desafios que ele passa. Isso vai te abrindo a visão para poder aproximar melhor dele, solucionar melhor a dor dele, entender melhor o cenário. Então, uma indústria que nem hoje teve uma apresentação da indústria de cimento. É uma indústria com uma realidade totalmente diferente da indústria de petróleo e gás que eu estou mais habituado, que é totalmente diferente de uma indústria de papel e celulose. Então, enxergar, né, as pessoas apresentando, né, o usuário final agrega muito, né, e abre essa visão de como poder ajudar eles melhores, né? Porque a gente sabe que lá na frente, né, é dolorido, é difícil extrair resultado da operação. Então você quer ser um parceiro, você não quer só vender, você quer ser um parceiro
para entregar resultado e saber que no final do dia aquela pessoa está indo para casa satisfeita, que conseguiu extrair valor daquela ideia, daquela solução que você propôs para ela. Sabe? Frank, dando sequência, você consegue compartilhar algum caso, alguma análise que se evitou aí uma parada ou algum evento crítico de um grande equipamento, ou algum problema, algum caso que você possa compartilhar com o pessoal? Sim. Teve um caso que eu até também por falta pelo tempo eu não consegui apresentar com detalhes ali no workshop, né, que é o caso de um chiller, né, que refrigera um data center de uma empresa importantíssima, e dentro desse data center roda todas as aplicações de SAP, inteligência artificial, aplicações que operam a planta desse cliente, e a gente fez lá um piloto, né, para monitorar e proteger esse chiller. E a gente conseguiu pegar uma falha de máquina com uma semana de antecedência do que o CLP pegaria. Ou seja, nessa uma semana ele conseguiu ter visibilidade do que a máquina estava degradando, né, que era um vazamento de óleo. Né? O CLP ele foi dar esse alarme, né, depois de 7 dias que o sistema de vibração pegou. E pensando na criticidade de toda a planta desse cliente, né, ele conseguiu atuar de uma forma muito mais inteligente, porque se ele esperar a máquina parar de forma abrupta, ele ia ter que tomar ações ali, né, durante uma madrugada, né, ia ter que acionar um operador que talvez estava em outra planta para poder resolver aquele problema. Então, inclusive, né, poderia ter perdido ali informações cruciais para a operação do cliente final dele, né? Então, esse foi um evento aí bem claro, né, do valor que a gente entrega para o cliente, de antecipar para eles as falhas que ele vai ter naquele equipamento. É porque todo equipamento ele vai se degradando ao longo do tempo. A gente quer tentar antecipar essa visão e facilitar a vida do usuário final. Né? Perfeito. Tem uma pergunta também, hein? Tem algum erro recorrente que você vê as empresas cometendo quando implementam essas tecnologias preditivas? Um erro recorrente, e eu posso falar isso tanto quanto fornecedor, né, que hoje eu estou aqui na posição de fornecedor, e também como usuário. Muitas vezes as empresas, assim, os times, eles têm muita sede de implementar soluções, mas a partir do momento que aquela solução está implementada, né, já está ali no caminho de ser aproveitada, ela começa a mudar a visão para implementar outras ferramentas e não consegue extrair todo o potencial daquilo que ela já implementou. Então, isso é algo que a gente tem que se policiar muito como usuário final, de você usar ao máximo aquilo que você já comprou, aquilo que você já implementou, para garantir e aí sim conseguir enxergar o que está faltando implementar mais. Então, sair dessa sede de implementar mais e mais soluções e extrair o potencial daquilo que você já tem, né? Então, isso é algo recorrente, né? Eu vejo muitas empresas passando por esse processo. Você tem times focados em implementar soluções, mas você não tem times dedicados exclusivamente para extrair o valor daquilo que foi implementado. Aí, muitas vezes, o que ocorre é o quê? O sistema está lá monitorando a máquina e ninguém está olhando para ele. E aí, numa falha de equipamento, eles vão ver que o sistema pegou, mas ninguém viu antes. Então, vamos focar em utilizar bem aquilo que a gente tem, e aí sim a gente consegue definir o que a gente pode implementar a mais. Né? E assim, até uma outra pergunta aqui para a gente só para finalizar mesmo, mas eu vejo que muitos entrevistados que passaram aqui hoje falou da integração, falou do sistema, falou de integrar tecnologias de parceiros dentro do sistema de vocês. Tá? Isso é um ponto bem bacana de falar, principalmente quando o cara tem áreas de horas, com vibração, muito por alguma outra coisa, ele tem uma visão muito maior do que pode estar acontecendo, né? Sim. Essa integração de sistemas, né, de hardware, de software, ela é bacana, porque realmente ela vai cruzar dados que de outra forma seria humanamente quase impossível, né, de você conseguir comparar uma situação com a outra, porque um está num sistema, outro está em outro, um está no Excel, o outro está num outro software. Então, você integrar isso numa plataforma só agrega esse valor e mais, ela ajuda a agregar equipes. Né? Porque antes você tinha equipes isoladas de lubrificação, equipes isoladas de mecânica que olhavam para a vibração. E a partir do momento que a solução, a ferramenta é a mesma, esses times têm que trabalhar juntos.
eles vão estar olhando para a mesma ferramenta, eles têm que estar otimizando juntos aquilo ali. Um não pode mexer no parâmetro do outro para, né, não ter nenhuma perda, mas ele também tem que aceitar receber um feedback. Olha, quando a lubrificação teve uma falha tal, a vibração aconteceu tal cenário. Então, se a gente ajustar aqui o seu plano de lubrificação, a gente vai ter um ganho na vibração da máquina. Então, isso realmente colabora para que as empresas tenham uma maior integração dos times em si. Então, é a integração dos dados, que é valiosíssima, mas a integração das pessoas também. Então, as pessoas têm que trabalhar de forma mais harmoniosa e mais integrada para conseguir trazer resultados. Né? Até fazendo uma pergunta, que você, que dica ou qual recomendação você faria, você daria, na verdade, para aquele usuário que está vendo o vídeo aqui e que ele tem uma aplicação muito distinta, fora do padrão, alguma aplicação que não é muito trivial, sim, e que ele tem uma necessidade, ele tem um tipo de monitoramento ou ele tem a necessidade de ter uma melhoria ali do ativo, né? O que você diria para esses casos, né? Para quem está começando, que está lá no começo ali querendo ter um monitoramento, ter um acompanhamento mais perto? Sim. Existem dois cenários, né? Para aquele cliente que tem máquinas assim, que já são máquinas padrão, assim, máquinas bem conhecidas, né? Uma turbina, uma motobomba, a gente tem 60 anos de expertise para oferecer para ele. Não é só um produto, não é só um sensor. A gente tem toda uma bagagem que a gente traz do nosso time de campo, do nosso time de serviços, de diagnóstico, que consegue agregar valor, né? Então, assim, nosso pessoal de campo às vezes bate o olho numa máquina e entende o que está errado. E se é cenários complexos, cenários que assim, não existe um histórico de monitoramento desse tipo de máquina, desse tipo de ativo, para a gente que está aqui na engenharia de aplicação, esse é o melhor cenário, porque a gente é obrigado a estudar, a conhecer novas máquinas, novas soluções, e no final a gente sempre vai sair com possibilidades de monitorar aquele ativo. Então você tem um cenário já dominado, que a gente tem muito a oferecer, muito conhecimento, e quando é máquinas complexas, novas, né, máquinas, novos cenários, né, um exemplo aí da Vale do Rio Doce, né, que aqueles caminhões fora de estradas, pontes solantes, que são máquinas que tradicionalmente não tinham monitoramento e que a partir de um certo ponto começou a estudar aquela possibilidade, a gente como fornecedor aprende muito, a gente traz também conceitos já de outras indústrias que já têm essa aplicação para agregar para eles, e no final todos saem ganhando, porque a gente vai aprender uma nova aplicação que é valiosa para o mercado, e esse cliente vai, com a bagagem que a gente tem de outros mercados, conseguir ser uma solução no final que vai entregar para ele um resultado de confiabilidade, que ele vai poder se embasar para tomar decisões. Né? E esse resultado não vai ser da noite para o dia. A gente vai implementar a solução, vai estudar o comportamento daquele monitoramento, vai entender o que é um parâmetro de falha, o que não é, aquele parâmetro de falha, quais são níveis aceitáveis e níveis que não são. Então, assim, a gente vai crescendo a quatro mãos, né? Vai trabalhando junto e no final a gente consegue, sim, ter uma solução fechada que vai agregar valor para o cliente. Não, perfeito. Não, e até agradecer, Frank, te dar os parabéns aí pela apresentação, por compartilhar um pouquinho aí do seu trabalho aí, da parte de aplicação, de todo o seu desenvolvimento que você faz junto aos clientes. Obrigado. Parabéns aí, acho que é super enriquecedor. Show de bola, obrigado. Agradeço também a oportunidade de estar aqui, né, no podcast, de estar aqui apresentando, né, é um trabalho muito gratificante, né, realmente a gente tem contato com muitas pessoas de diversas áreas, diversos backgrounds, e a gente sempre aprende muito, assim, nosso trabalho é aprender bastante para conseguir entregar o melhor resultado sempre. Pessoal, a gente gostaria de agradecer a todos que participaram, que assistiram até aqui, né, se puder deixar o like. O Frank também vai ficar à disposição aí, então a gente agradece a todo mundo aí que pôde acompanhar. Obrigado. Pessoal, obrigado, viu?